São José Maniané, devoto da Sagrada Família. Origens: São José Maniané Daniel e Vives, nasceu em 7 de janeiro de 1833 em Tremp, Lleida, Espanha, em uma grande família cristã. Foi batizado no mesmo dia de seu nascimento. Aos 5 anos, sua mãe o ofereceu a Nossa Senhora de Valdeflores, padroeira da cidade. Completou os estudos secundários em Barbastro e depois os de filosofia e teologia nos seminários diocesanos de Lleida e Urgel. Contudo, para isso, teve que encontrar um emprego quando menino. Foi ordenado sacerdote em 9 de abril de 1859. Fundador. Após 12 anos de intenso trabalho na diocese de Urgel ao serviço do bispo, como seu familiar, mordomo palaciano, bibliotecário do seminário, secretário adjunto da Câmara e secretário das visitas pastorais, sentiu-se chamado por Deus a abraçar a vida religiosa e a fundar 2 congregações, um masculino e outro feminino. A fundação. Com a aprovação do bispo, em 1864, fundou os Filhos da Sagrada Família, Jesus Maria e José, e em 1874, as Filhas Missionárias da Sagrada Família de Nazaré, com a missão de imitar, honrar e propagar o culto da Sagrada Família de Nazaré e prover a formação cristã das famílias, principalmente por meio da educação e instrução católica de crianças e jovens e do ministério sacerdotal. São José Maniané, grande fundador e impulsionador da fé. 40 anos de formação. Com a oração constante e o trabalho incansável, viveu exemplarmente todas as virtudes, e juntamente com a sua amorosa dedicação à cura das almas, orientou e impulsionou, no espaço de quase 40 anos, a formação e expansão dos 2 institutos, abrindo colégios, escolas profissionais, seminários e outros centros de apostolado em vários lugares da Espanha. Hoje, os 2 institutos estão presentes, com o exercício de sua missão. Os institutos estão em vários países da Europa, nas 2 Américas e na África. Devoto da Sagrada Família. Chamado de modo especial por Deus, escreveu diversas obras e folhetos para apresentar ao mundo o exemplo da Sagrada Família de Nazaré, difundir sua devoção e estimular sua imitação. Ele também fundou a revista La Sagrada Família, agora publicada em espanhol e italiano, e foi inspirado a propor a construção, em Barcelona, Espanha, de um templo expiatório em homenagem à Sagrada Família, que seria a morada espiritual e universal de todas as famílias. Da sua inspiração nasceu o Templo da Sagrada Família, uma brilhante obra do arquiteto e servo de Deus Antônio Gaudí. Foi destinada a perpetuar visualmente as virtudes e os exemplos da família de Nazaré. São José Maniané. Grandes obras. Escritor e pregador. O São José Maniané pregou abundantemente a palavra de Deus e também escreveu muitas cartas e alguns livros para a formação de religiosos e religiosas, famílias e crianças, e também para a gestão de colégios e escolas. Entre os livros, destaca-se La Escuela de Nazaré e Casa de la Sagrada Família de 1895. É a sua biografia espiritual em que a sua alma, personificada na personagem que chama de Desideria, se imagina em diálogo com Jesus, Maria e José, com algumas conversas, através das quais traça todo um processo de aperfeiçoamento cristão e religioso, inspirado na espiritualidade da Casa e Escola de Nazaré. Outras obras. Ele também escreveu um guia para casais e famílias, intitulado Preciosa Joia de Família de 1899, para recordar a dignidade do casamento como vocação e a importância da educação cristã dos filhos.
Para a formação dos religiosos, escreveu O Espírito de la Sagrada Família, um livro de meditações, que descreve a identidade da vocação e missão, na Igreja e na sociedade, de religiosos e religiosas, filhas e filhos da Sagrada Família. Existe uma edição de suas obras selectas de 1991, e o primeiro volume de sua obra completa está sendo impresso. Final de uma vida dedicada à Sagrada Família. Em meio às enfermidades. As obras do Padre Maniané cresceram em meio a muitas dificuldades, nem lhe faltaram várias doenças corporais dolorosas, que o atormentaram por toda a vida. São admiráveis a sua indomável constância e fortaleza, alimentadas por uma profunda adesão e obediência à vontade de Deus. Isto ajudou a ser fiel diante de todas as provações. Páscoa. Consumido fisicamente por algumas chagas, que permaneceram abertas em seu flanco durante os últimos 16 anos de sua vida, e que ele chamou de Misericórdias do Senhor, em 17 de dezembro de 1901, rico em virtudes e méritos, entregou sua alma ao Deus na casa-mãe de Barcelona, Espanha, centro da sua obra, rodeado pelo carinho e pela dor de tantas crianças e jovens, pelos quais dedicou toda a sua vida. Últimas palavras. Suas últimas palavras foram aquelas que repetiu muitas vezes. Jesus, José e Maria, recebam minha alma quando eu morrer. Seus restos mortais repousam na urna da capela do Colégio Jesus Maria e José de Barcelona, que se tornou um lugar de oração para seus filhos e filhas espirituais e para muitos pais, meninos e meninas, famílias e devotos que têm aproximado de Deus, atraídos por seus exemplos e ensinamentos. Minha oração. Ó amante da Sagrada Família! Atraí para aqueles que te procuram o mesmo amor e devoção. Atraí, também, a bênção e proteção das nossas famílias, dos nossos lares. Afastai a peste, a doença, as divisões e brigas e fazei dela um novo espelho da família de Nazaré. Amém. São José Maniané. Rogai por nós.